Bom, eu vou introduzir aqui com você um outro raciocínio, tá? Que eu quero que você dê uma atenção especial. Na verdade, eu quero que você pare um pouquinho e reflita sobre o que eu vou falar, tá? E pesquise um pouco mais sobre isso. Bom, sempre que a gente lida com energia nuclear, a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande. Porque embora a gente esteja produzindo energia com um impacto ambiental um pouco diferente daquela dinâmica de combustíveis fósseis, aquecimento global e uma outra série de consequências, a energia nuclear, por outro lado, é uma energia de certa forma limpa. De certa forma. Por que eu digo de certa forma? Porque se você pensar dentro de uma usina nuclear, por exemplo, você está usando um combustível, né? Esse combustível vai ser urânio, por exemplo, e você vai estar mexendo com água, aquecendo água, vaporizando água e liberando, produzindo energia, né? A partir disso, transformando diversas formas de energia, né? Só que aí que tá. Embora seja assim, você está lidando basicamente com água e um combustível, esse combustível é um combustível radioativo. Então, se existir alguma falha de projeto com a sua usina ou algo do tipo, e acontecer um vazamento ou algum acidente, esse vazamento ou esse acidente pode dizimar populações em um número gigantesco e causar uma série de consequências desastrosas para a população e para o ambiente. Inclusive, esse é um assunto muito interessante para o Enem, se você parar para pensar que, por exemplo, um vazamento ou um acidente radioativo pode causar diversas consequências para as sociedades, para as populações, para o meio, tá? Como esses acidentes que eu descrevi aí, que eu coloquei em ordem de cronologia, em ordem cronológica, tá bom? Bom, só o último aí que não está exatamente em ordem cronológica, eu vou chegar nele. Então, de forma geral, isso é um assunto muito importante, muito interessante para o Enem, porque conecta, inclusive, a radioatividade e as suas consequências com outras áreas do conhecimento. Então, só quero lembrar aqui que quem detém a tecnologia para envolver para produção radioativa, ou para produção de isótopos radioativos, ou para enriquecimento do urânio, ou quem lida com energia nuclear, precisa ter muita responsabilidade e muita consciência e muita segurança no processo. Porque mesmo que a usina seja muito bem projetada, muito bem planejada, tem diversos mecanismos de alarme, de segurança, de backup, de proteção, pode acontecer um acidente. E se acontecer esse acidente, essas consequências serão muito desastrosas. Aqui, em primeiro momento, eu quero destacar um acidente que ficou muito gravado na história da radioatividade. Foi o acidente na usina de Pensilvânia, tá? Só que esse acidente, eu quero que você pesquise sobre ele também, ele se limitou à extensão da usina. Então, a usina foi desativada e a gente não teve sérias consequências para fora da usina. Já lá em Chernobyl, inclusive Chernobyl virou palco de uma série, tá? A série Chernobyl, se não me engano, foi produzida e liberada ano passado, né? Na verdade, ela veio a público ano passado. A série Chernobyl relata o que aconteceu, de certa forma, lá na usina de Chernobyl, tá? A usina de Chernobyl na Ucrânia foi palco de um acidente em 1986. Esse acidente aconteceu por uma série de fatores, tá? Há pessoas que dizem estudos que dizem, na verdade, que houve falha de projeto, né, nessa usina. E além dessa questão da falha de projeto, nós tivemos diversas falhas humanas e falhas de gestão em sequência, tá? Então foi uma série de fatores que foram acontecendo de forma causal mesmo, um causando outro e outro, outro e outro, de erros, tá? E essa série de erros culminaram com o acidente que aconteceu em Chernobyl, que inclusive levou à evacuação do local, da usina, da redondeza, o pessoal não mora mais lá, inclusive até hoje é proibido morar na região da usina. Hoje já pode visitar a usina, tá? Tem diversos grupos que fizeram visitas à usina, essas visitas já se tornaram palco da mídia, inclusive a série foi feita lá, foi relacionada lá também. Só que o que importa dizer aqui é que causa uma série de consequências para as populações envolvidas. Então esses acidentes, de certa forma, podem sim causar ou trazer sérias repercussões para as vidas e para a população e para o meio ambiente, tá bom? A série Chernobyl retrata o que aconteceu lá nessa usina lá na Ucrânia, tá? Eu quero que você dê uma olhada sobre o acidente de Chernobyl, tá? Essa série Chernobyl, inclusive de televisão, é uma série muito bacana, se você puder assistir, é uma série muito bacana. A gente teve também um acidente de Goiânia. O acidente de Goiânia é um pouco diferente do caso de Chernobyl e do caso da Pensilvânia, porque na verdade lá em Goiânia a gente tinha um Instituto Goiano de Radioterapia,
que foi desativado, tá? E quando esse instituto foi desativado, ele meio que ficou abandonado, ficou como um prédio abandonado. E o pessoal entrou para pegar sucatas, e nessa brincadeira eles pegaram uma sucata que era uma bomba de césio muito usada na radioterapia. Quando eles pegaram essa bomba de césio, que era usada na radioterapia, esse material radioativo começou a ser espalhado pela cidade. Esses sucateiros levaram o material para um ferro velho. Depois o cara do ferro velho gostou, achou legal, achou interessante, começou a mostrar para amigos, familiares. O pessoal pegava, esfregava na pele, enfim, espalhou material radioativo absurdamente em diversas regiões da cidade, tá? E do local, né, onde isso aconteceu. E esse acidente, então, trouxe uma série de repercussões, tá? Embora não seja ligado a uma usina nuclear, foi ligado a um material radioativo. Então, eu reforço aqui, independente de ser usina nuclear ou não, se você está mexendo com material radioativo, as consequências podem ser muito sérias, tá? A gente tem uma série de acidentes que aconteceram, muito graves e ficaram marcados na história, como, por exemplo, o caso, aqui na história do Brasil mesmo, a gente pode pensar, como o caso de Brumadinho, o caso de Mariana, só que são casos que, embora muito sérios e muito graves, tá? Ainda não envolviam a radioatividade, graças a Deus, né, que não envolviam no caso. Inclusive, era um monte de materiais tóxicos, radioativos, tóxicos mesmo, né, na verdade, não é nem radioativo nesse contexto, mas tóxicos que acumulam no organismo das pessoas, né, envolvidos na lama, mas ainda não tinha radioatividade, tá? Agora imagina um acidente que envolva radioatividade, envolva vazamento de material radioativo. Isso pode ser muito pior, tá bom? Um outro acidente que eu estou pintando de amarelo aqui, tá? Que envolveu usina nuclear também, foi o acidente de Fukushima, tá? Lá no Japão, em 2011. O Japão foi palco de uma série de consequências aí, na verdade, de consequências não, né? A gente teve um terremoto, depois na sequência teve um tsunami. Isso destruiu, de certa forma, uma parte da estrutura da usina e levou a uma falha no sistema de refrigeração. Só quero observar aqui que tanto na Pensilvânia, quanto em Chernobyl, quanto em Fukushima, quanto no vazamento que aconteceu em Angra dos Reis, sempre esteve envolvido o mecanismo de refrigeração da usina. A usina necessita de um mecanismo de refrigeração eficiente para dissipar parte do calor envolvido. Se a temperatura aumentar demais lá dentro da usina, a gente vai acontecer a fusão, o derretimento das estruturas da usina. E se derrete as estruturas da usina, acaba tendo vazamento de material radioativo. Lá no caso de Fukushima, o que aconteceu foi isso. Embora a água externa, do meio externo, numa usina nuclear, não tenha contato, a água de refrigeração, que normalmente vem da água do mar, por exemplo, no caso de Fukushima, no caso de Angra dos Reis, essa água não tem contato com o material radioativo. Mas se por acaso acontecer um superaquecimento por falha no mecanismo de refrigeração, se essas estruturas derreterem, essa água pode ter contato com o material radioativo e aí espalhar mais ainda o vazamento radioativo, tá? O caso do acidente de Fukushima, então, foi um acidente importante também na história nuclear, tá? E no caso de Angra, eu quero que você dê uma olhadinha em todos esses acidentes, tá? Mas eu tô comentando aqui bem sorrateiramente, de forma bem simples, tá? Para você, o que aconteceu em cada um desses casos, mas eu quero que você aprimore isso, tá? Aperfeiçoe isso no seu estudo, tá? Angra dos Reis foi construída no final do período da ditadura e tiveram vários episódios, tá? Se você observar na internet, se procurar, você vai ver vários episódios registrados de vazamento em Angra dos Reis, tá? Só que na verdade o que aconteceu em Angra foi um pouco diferente, não foi tão grave, tá? Embora esses vazamentos aconteceram, na verdade a gente tem relatos desses vazamentos, mas não são relatos muito extensos, principalmente por causa da época que eles começaram a acontecer, né? O controle das informações impediram que muita coisa seja registrada e que seja acessível ao público, tá? Só quero lembrar que Angra tem uma localização estratégica, ela está próxima da água do mar. A água do mar é muito interessante para a gente usar como refrigeração na usina por N fatores. Primeiro, usar água, porque a água tem um elevado calor específico, significa que é muito difícil aumentar a temperatura da água, tá? E mais uma coisa também relacionada a isso, não só isso, tá? Não só esses fatores que eu estou falando, mas mais um fator é que a água do mar tem um elevado teor de sais, e esse elevado teor de sais faz com que a temperatura de ebulição da água aumente ainda mais. Então a gente, de certa forma, retarda o processo de vaporização da água e permite com que mais calor seja trocado nesse arrefecimento, tudo bem?
Então eu quero só frisar, tá? Reforçar essa ideia que eu falei aqui, de que trabalhar com material radioativo é muito perigoso. Esse contexto, esse conceito pode ser trabalhado inclusive na sua prova do Enem em diversas áreas, seja nas humanas, seja na natureza, seja na matemática, tudo bem? Então eu quero que você dê uma atenção especial para isso, beleza? E uma outra coisa que é importante observar é que a gente tem o conceito de lixo radioativo, né? O material radioativo usado lá na usina, que já foi consumido, ou parte do combustível que sobrou, ou que ainda não foi usado, de certa forma é um lixo e esse lixo é radioativo. Qual que é a consequência disso? Esse material não pode ser simplesmente descartado ou ignorado. Ele tem que ser muito bem armazenado, tá? Por exemplo, se sobrar combustível, sobrar urânio, esse urânio tem que ser muito bem armazenado. Nós já estudamos lá que o urânio 235, que é o urânio físsil, ele leva em torno de 713 milhões de anos, tá? Para se reduzir a metade. O seu tempo de meia-vida, tá? É em torno de 713 milhões de anos. Agora você imagina esse urânio 235, que é o combustível radioativo, escapando ou vazando na usina. A consequência disso é muito grave. E sem falar nos outros subprodutos, tá? Ou nos outros produtos associados à radiação, tá? Que também precisam ser armazenados e controlados. Então, se acontecer um vazamento ou algo do tipo, é muito traumático. E além disso também, lembrar que esses materiais não podem ser descartados no ambiente, então quem lida com usina nuclear ou com energia nuclear tem que armazenar esses objetos, tá? Esses materiais radioativos, seja dentro da usina, em piscinas, ou em estruturas anexas a ela na região, na redondeza, do lado da usina, tá bom? Então, normalmente esse material é armazenado dessa forma, ele tem que ser armazenado. Bom, eu tentei aqui resumir um pouco sobre a radioatividade, tá? E conectar ela com o seu dia a dia, conectar ela com as possíveis aplicações e conectar ela com as responsabilidades envolvidas, tá? Eu espero que isso tenha agregado na sua formação. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato. Se você gostou dessa série de vídeos, curta, se inscreva no meu canal, acompanhe meu Instagram também. Meu Instagram lá eu posto várias dicas e vários esquemas e várias sugestões voltadas ao ensino médio, à química e ao pré-vestibular, tá bom? A química no Enem e a química que você precisa saber e precisa conhecer. Acompanhe meu trabalho e se você gostou, curta e ajude a espalhar esse conteúdo de qualidade para os seus amigos.